Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina Gerenciamento de Sistemas Elétricos. Na aula de hoje, na videoaula de hoje, vou falar para vocês sobre alguns conceitos básicos do setor elétrico brasileiro. Antes de começar a aula propriamente dita, eu gostaria de lembrá-los aí para, em caso de dúvidas, tá pessoal, se vocês tiverem algum questionamento, alguma dificuldade no entendimento do assunto, fiquem à vontade para deixar perguntas no chat aí do YouTube ou mandar mensagem, e-mail, enfim, qualquer solicitação via ambiente virtual de aprendizagem no Google Sala de Aula. Legal? Bom, então, como eu disse, na aula de hoje, né, nós vamos aqui apresentar alguns conceitos básicos do setor elétrico. Tá? Retomando, pessoal, o que eu falei na aula passada, que foi a aula de apresentação da disciplina, né? Nesse primeiro capítulo, no capítulo 1, nós teríamos 5 pontos, tá? E hoje, né, na aula de hoje, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse item 1.1, desculpa, aqui, item 1.1, que são conceitos básicos do setor elétrico, tá? A gente está fazendo aí uma contextualização, entendendo o que é o setor, o que é a indústria de eletricidade, quem são os principais agentes, né, as principais entidades do setor, para que lá na frente, quando a gente for falar sobre um diagnóstico energético ou ações administrativas de gerenciamento, vocês entendam o papel de cada setor ou de cada etapa, né, dessa indústria de eletricidade para tomar as melhores decisões, tá? Muito bem. Então, item 1.1, conceitos básicos do setor elétrico brasileiro. Bom, turma, vamos falar um pouquinho sobre os objetivos dessa videoaula, tá? Ao final dessa videoaula, vocês deverão entender o que vem a ser a indústria da eletricidade e seus segmentos, tá? Vocês deverão também compreender como se deu a evolução do setor elétrico brasileiro, os modelos antecessores, né, que antecederam esse modelo atual, né, até ele chegar no modelo vigente, no que está vigente até os dias de hoje. E conhecer também as principais características desse novo modelo do setor elétrico brasileiro, tá? Bom, vamos primeiro entender, né, pessoal, o que vem a ser a indústria da eletricidade, tá? Se vocês pesquisarem, turma, no dicionário, né, qualquer ferramenta de busca dessa, vocês vão ver que o termo indústria, né, uma das definições que vai aparecer ali é justamente o conjunto de atividades que visa a produção de bens de consumo através da manipulação de matérias-primas. Tá? Então, no caso aqui da indústria da eletricidade, a gente está falando de um bem, né, que no caso é energia elétrica, né, um produto aí impalpável, utilizado para produzir principalmente luz, movimento e calor. Tá? E no caso, o movimento, né, que é gerado a partir da energia elétrica, esse movimento pode ser utilizado para produção de frio, no caso, né? A retirada do calor, você produzir, você ter aparelho de ar-condicionado, geladeira, freezer e por aí vai. Tá? Então o movimento, a força motriz que é usada, que é obtida, tá, através da energia elétrica, ela pode proporcionar uma infinidade de outras energias, né, de outros aproveitamentos. Tá? Pois muito bem, pessoal. Um ponto fundamental que todos vocês devem ter conhecimento, aí, ter entendimento, tá? É que nessa indústria, tá, de rede, né, nessa indústria, o consumo e a produção, elas têm que acontecer no mesmo tempo, tá? A indústria de eletricidade, ela tem uma característica diferente, por exemplo, da indústria de saneamento de água, né, da indústria de gás, onde você pode acumular de uma forma economicamente viável o bem, o produto. Na indústria da eletricidade,
você não tem como fazer isso para corrente alternada de uma forma economicamente viável. Então, o que acontece nessa indústria, é uma das características principais, fundamentais dela, é que a produção e o consumo acontecem no mesmo instante. A gente pode dizer isso, tá? Então, quando a gente tem ali pequenos desvios, pequenos desequilíbrios por frações, por segundos, né, você tem um risco grande de ter um colapso em todo o sistema, de ter os conhecidos apagões. Tá? Quando há um desequilíbrio entre produção e consumo, você pode ter, por algum motivo, né, no meio das linhas, né, de transporte, então você pode ter, né, uma falha numa linha de transmissão, numa rede de distribuição, e isso via ocasionar um colapso no sistema, tá? Por esse desequilíbrio entre geração e consumo. Tá? Bom, aqui, desculpa, nessa imagem eu mostro os segmentos, né, os principais segmentos dessa indústria. Então a gente tem o segmento de geração, que é a produção, né, do nosso setor, dessa indústria de eletricidade. Tem um segmento de transporte, que abrange aí tanto as linhas de transmissão, que são as linhas de grandes fluxos de potência, né? Você pode pensar, sempre é muito comum fazer uma analogia do sistema de transporte de energia elétrica com as nossas rodovias. Então, as linhas de transmissão são como grandes BRs, né? Rodovias de grande fluxo. E as linhas de distribuição são as mais ramificadas, são as linhas de uma cidade, né, de um bairro e por aí vai. Inclusive as linhas de distribuição acompanham muitas vezes, né, as ruas de um bairro, de uma cidade. Então falamos de produção, geração, depois transporte, né, transmissão e distribuição, e por fim existe o segmento de comercialização de energia. Tá? E está bem atrelado ali aos contratos, né, entre a geração e esse consumidor. Tá? Os consumidores podem ser cativos, livres, enfim. Muito bem, pessoal. Então, como eu disse, essa indústria tem aí como principais características a necessidade de equilíbrio constante entre oferta e demanda. Isso é muito importante. Significa dizer que toda energia consumida deve ser produzida instantaneamente, tá? E quando há desequilíbrios, todo o sistema corre o risco de desligamentos em cascata, né, que são chamados apagões ou blackouts. Os segmentos eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Geração equivale à produção, transmissão e distribuição equivalem ao transporte nessa indústria, e a comercialização, né, que tem uma relação direta ali com o consumo, né? Como o consumidor tem esse contrato celebrado aí, né, entre os geradores e as linhas de transmissão até chegar ao consumidor. Tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre quais foram, né, os principais marcos da evolução do setor elétrico brasileiro. Tá? O setor ele passou por diversas transformações, tá? E vocês vão ver que alguns autores dividem aí em 5 períodos, tá? essa história, essa evolução do setor elétrico brasileiro. Bom, antes de entrar, a gente aqui no slide, né, nesse desenvolvimento em 5 períodos, queria dizer que não é objetivo dessa aula, tá? Explorar com muito detalhe cada fase dessa, cada etapa. Existem sites bem interessantes, né, referências muito interessantes sobre o histórico do setor elétrico brasileiro. Existem teses, né, de dissertações de mestrado, certamente teses de doutorado sobre essa evolução do setor elétrico brasileiro. Aqui a ideia é dar para vocês aí um panorama geral, né, falar um pouquinho sobre a evolução do setor elétrico para a gente ter, assim, o que mais importa aqui, né, para a gente ter a ideia do modelo atual. Eu quero que vocês tenham bastante conhecimento do modelo atual. Então aqui é uma contextualização, é mais uma rápida apresentação, né, de como o modelo se desenvolveu, né, ou evoluiu até chegar ao modelo atual. Tá? Hoje, inclusive, eu tive uma grata surpresa que o portal da Memória da Eletricidade, tá? É um
projeto, uma central, poxa, como é que eu digo, ela faz parte do grupo Eletrobras, né? Eu quero dizer que é um programa, não é um centro, né, de referência da memória da eletricidade. O site estava desativado até poucos dias atrás e antes de gravar essa aula para vocês eu vi que ele voltou ao ar hoje. Eu não consegui navegar no site, mas eu sei que é uma referência interessantíssima sobre a história do setor elétrico brasileiro, tá? Eu vou deixar o link para vocês depois aí, vocês podem acessar. Tinha, pelo menos, né, na época que era no portal da Eletrobras, esse centro da memória do setor elétrico. Ele tinha uma linha do tempo muito interessante, com fatos relevantes, desde a primeira usina hidrelétrica, em 1879, né, antes da proclamação da República, até os dias atuais. Então é bem interessante. Eu acho que provavelmente esse novo portal vai estar bem atualizado, deve estar bem interessante, tá? Mas vamos lá, turma. Como eu estava dizendo, alguns pesquisadores, né, dividem aí essa evolução do setor elétrico brasileiro em 5 períodos, tá? Então, o primeiro deles, tá, seria ali antes, né, muito próximo da proclamação da República, em 1889, né, no caso, e terminaria na década de 30, tá? Como está aí para vocês. Porém, antes de 1889, né, na verdade, nós tivemos alguns fatos bem relevantes, como o que eu citei agora há pouco, né, que a instalação do primeiro sistema de iluminação por fonte elétrica, né, iluminação elétrica do Brasil, foi em 1879, na atual Central do Brasil, que era a central da Estrada de Ferro Dom Pedro II. Tá? Então, naquele período, né, lá atrás, Dom Pedro II havia convidado ninguém menos do que Thomas Edison para implantar seus projetos de iluminação pública aqui no Brasil. Tá? E em 1883, pessoal, eu falei um pouquinho errado antes, tá? Me desculpem, mas não foi em 79, foi em 83, e portanto também antes da proclamação da República, foi inaugurada a primeira hidrelétrica do Brasil, tá? Em Diamantina, Minas Gerais. Mas, né, de qualquer maneira aí, nesse período entre 89, que seja, né, 79 a 1930, a economia brasileira caracterizava-se pela produção de produtos primários, cana, café, né? E tendo como principal fonte energética o carvão vegetal. Com o desenvolvimento da indústria do café, iniciou-se um processo de urbanização que resultou no aumento do consumo de energia elétrica para iluminação pública, mas isso de forma bem incipiente, tá? Bom, aí vem o segundo período, pessoal, entre 1930 e 1945, né, segundo muitos desses autores aí. Dividem a evolução em 5 períodos. Então, o segundo período seria entre 1930 e 1945. Esse período, tá, ele caracterizou-se pelo enfraquecimento do modelo agrário exportador e pela aceleração do processo de industrialização. O Estado promoveu uma maior regulação do setor com a promulgação do Código das Águas. Isso, por exemplo, né, que foi em 1934. E transmitiu à União a propriedade das quedas d'água e a exclusividade de outorga das concessões para aproveitamento hidráulico, né? Isso ali no mesmo período que se iniciou também o sistema tarifário sob regime de custo do serviço. Então, que era isso, esse custo de serviço? As empresas de energia elétrica eram remuneradas pelo custo do serviço, tá? O que não era nada atrativo do ponto de vista econômico. Bom, aí no terceiro período, né, ali identificado ou definido como entre 1945 e 1980, tá? Esse período, tá, ele foi caracterizado pela forte e direta presença do Estado no setor elétrico, principalmente por meio da criação de empresas estatais em todos os segmentos da indústria. O período foi marcado também por altos investimentos no setor. Vejam só, a potência instalada saltou de 1.300 megawatts, tá,
então 1,3 gigawatts, para 30 mil megawatts, o que corresponde a um avanço aí de o que? 23, pouco mais de 23 vezes, né? Em 20 anos. Foi um investimento expressivo, significativo no parque gerador do Brasil. Tá? E aí, vamos lá. De acordo com essas nossas referências, o quarto período foi ali entre os anos 1980 e 1990. Tá? E vamos lá. Ele foi marcado pela crise da dívida externa brasileira, que resultou em altos cortes de gastos e investimentos pelo governo. As tarifas de energia, que eram iguais para todo o país, foram mantidas artificialmente baixas como medida de contenção da inflação, não garantindo às empresas do setor uma remuneração suficiente para o seu equilíbrio econômico. Também vigorava a equalização tarifária entre todos os estados brasileiros, provocando subsídios cruzados entre empresas eficientes e ineficientes. Essa situação levou à proposição de um novo paradigma para o setor elétrico, assim como ocorreu também para outros setores de infraestrutura do país, como de telecomunicações. Então, ele está se referindo aqui às privatizações, né? Bom, e aí, nesse contexto todo, né, de privatizações, de reformas, é que vem, que aparece, né, o quinto período, tá? Nesse período, pessoal, que perdura até os dias atuais, né, a partir do projeto de reestruturação do setor elétrico brasileiro, que foi o RESEB, tá? O Ministério de Minas e Energia preparou as mudanças institucionais e operacionais que culminaram no atual modelo do setor. O Programa de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro, RESEB, baseou-se no conceito do Estado regulador, ou seja, Estado como direcionador de políticas de desenvolvimento, bem como regular o setor, deixando a figura de executor, tá, ou operador do sistema propriamente dito. Com isso, muitas empresas foram privatizadas e foram criadas autarquias de caráter público independentes, como é o caso da ANEEL, que é a Agência Reguladora do Setor Elétrico. No entanto, apesar dessas reformas, o novo modelo não garantiu suficiente expansão da oferta de energia, levando o país a um grande racionamento em 2001. Então, provavelmente muitos de vocês se lembram, né, o que aconteceu em 2001. O Brasil não tinha energia suficiente para atender a sua demanda. Então, o Brasil teve que cortar mesmo a energia, né? Teve que fazer um racionamento, mas nas casas, né, de todos vocês, eu imagino que vocês devem lembrar disso, devem ter passado por isso. Você tinha que racionar, tinha que consumir menos energia, sob pena de pagar uma multa, né, de ter ali uma penalidade, né, por consumir energia mais do que o que você podia, né? É como se todos nós tivéssemos uma cota de energia e você não podia ultrapassar aquele valor. Eu não lembro exatamente agora os percentuais, mas com base no histórico de consumo, né, período aí 1, 2 anos, desculpem, não tenho os dados aqui exatamente agora, mas com base no histórico, tá, você tinha que reduzir acho que 30%, se não me engano. Então tinha gente que já vinha num perfil de consumo muito consciente e não tinha de onde tirar mais, né? Então teve gente que teve que realmente desligar o chuveiro elétrico, de repente até desligar outros eletrodomésticos básicos, né? Porque precisava reduzir, era uma determinação, você precisava reduzir o consumo de energia para não pagar multa. Tá? Outras pessoas que tinham hábitos mais exagerados, né, de consumo, digamos assim, menos racional, tiveram facilidade nesse momento. Né? Então, para alguns foi fácil fazer o racionamento, porque eles consumiam, né, de forma não racional ou irracional, como queiram, tá? Antes do racionamento. Muito bem, pessoal. E aí vocês viram que eu falei aqui, né, foi citado aqui no texto, a ANEEL. Né? Então, a ANEEL, uma autarquia de caráter público independente, foi criada no final ali, né, meados da década de 90. Né? Então, é uma instituição, um órgão relativamente novo. Tá? Essa é uma mensagem que eu queria passar para vocês. Muitos dos agentes que a gente vai ver na aula que vem são agentes relativamente novos
né? A EPE, que é a empresa de pesquisa energética, se eu não me engano, fez 16 ou 17 anos outro dia. A ANEEL tem cerca de 20 anos, me parece, né? Então 20 e poucos anos. Então são agentes relativamente novos, tá, pessoal? O modelo do setor elétrico, ele passou aí por várias transformações até chegar nesse modelo atual. Bom, voltando aqui, pessoal, a esse modelo atual, né? E falando, desculpa, voltando ao racionamento, tá? Muitos estudiosos do setor atribuem o racionamento à falta de um adequado planejamento da expansão e também à falta de um monitoramento ou operação eficaz e centralizados. A partir de 2004, que novos ajustes ao modelo foram feitos pelo governo, com o intuito de reduzir os riscos de falta de energia e melhorar o monitoramento e controle do sistema. Aí sim, né, nós tivemos vários princípios norteadores para o novo modelo. Tá? Então, foram 3 na verdade. Tá? A segurança energética, a modicidade tarifária e a universalização do atendimento. Tá? Muito bem, pessoal. Então eu vou passar para vocês agora aqui uma série de características, né, as principais, pelo menos, características desse novo modelo do setor elétrico, do modelo que vigora, tá, atualmente. Bom, nós temos hoje, tá, um modelo no qual existe aí uma desverticalização, tá, da indústria de energia elétrica. O que é que quer dizer isso, pessoal? Antigamente, né, nos modelos antecessores, as empresas de energia, empresas do setor elétrico, elas geravam, transmitiam e comercializavam sua energia. Tá? Depois dessas reestruturações, o modelo que era vertical deixou de ser, não mais vertical, né, passou a ser desverticalizado. Então, qual era a ideia? Proporcionar a competição onde fosse possível e assegurar ali uma regulação onde não era possível haver uma competição. Então, vocês podem ler aí nessas referências que eu passei para vocês, o conceito de monopólio natural. Tá? Então, vamos lá. Qual era o conceito aí dessa desverticalização? Promover, proporcionar, né, liberar, de certa forma, a competição entre os geradores, entre as empresas de geração de energia, tá? E também na comercialização. Então a gente vai falar um pouco sobre a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, vocês vão entender como é que funciona essa questão de comercialização de energia, mas entendam que, poxa, assim como no mercado, talvez a Bolsa de Valores seja o melhor exemplo, mas a venda de energia, né, ela pode acontecer, ela pode existir competição, pode existir concorrência na venda de energia. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre os leilões de energia. Então, os geradores vendem energia, né, seja um leilão de energia nova ou já empreendimentos existentes. Você tem a venda de energia e tem vários comercializadores. Eles vão lá, compram essa energia e vão vender, né, para os clientes livres, né, essa energia conforme uma carteira de investimentos, vamos pensar assim, né? Você tem uma carteira de energia. Eu comprei tanta energia da empresa A, tanta energia B, tanta energia C, em leilões diferentes. Então ele repassa isso para os clientes de uma forma que esse comercializador, né, vai ter o lucro dele e os clientes também vão gastar menos do que se tivessem sendo clientes de uma determinada empresa, né, de geração e transmissão. Mas o fato, né, ainda nesse ponto de desverticalização, o que chama atenção foi isso. Promover a concorrência onde fosse possível, então na geração e na comercialização, e regular o mercado nos monopólios naturais. Então o transporte da energia, tá, gente? A linha de transmissão e a distribuição, não faz sentido você ter uma linha de transmissão, tá, de uma empresa A passando por aqui e uma mesma linha, né, desculpa, uma outra linha, mas passando no mesmo local da empresa B. Então, aquele ali é um monopólio natural, né? Não faz sentido ter concorrência, né? Porque seria ter muita infraestrutura podendo aproveitar o mesmo caminho. Né? Não faz sentido nenhum ter duas linhas de transmissão ou distribuição. Imagine uma rua, né? A rua da casa de vocês aí.
com 5 postes diferentes para 5 empresas de distribuição. Não faz nenhum sentido isso. Então, o segmento de transporte, né, na indústria de energia elétrica é considerado um monopólio natural. Isso tem mudado, né, um pouquinho assim, especialmente em relação à comercialização, né, para os clientes cativos que somos nós do residenciais, né. Isso tem mudado um pouquinho, esse tal desse monopólio natural existe para o transporte, mas a comercialização especialmente está chegando até nós, consumidores residenciais também, tá? Isso aí, mais para frente, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre isso. Vamos avançar. Outra característica importante do novo modelo do setor elétrico brasileiro é a coexistência de empresas públicas e privadas, tá? Aí tá bem claro, né? A gente tem empresas tanto públicas, de capital misto, enfim, e privadas. Planejamento e operação centralizados. Esse ponto é muito importante. Foi o que eu acabei de falar em relação, no texto, né, que eu estava lendo aqui para vocês, em relação ao apagão. A falta de um planejamento e operação centralizados, né, foi uma das causas, né, atribuída como uma das causas para o apagão de 2001, para o racionamento. Então, você ter hoje um planejamento e operação centralizados, isso é fundamental para um bom funcionamento do setor. Tá? Você sabe, o planejamento para 10, para 30 anos, né, para frente, isso de forma centralizada, com base em uma série de parâmetros, né, crescimento, políticas de energia, tá? Isso aí vai definir os rumos do setor elétrico brasileiro. E a operação, a gente vai falar na aula que vem sobre o ONS, né? A operação é toda centralizada. Bom, regulação das atividades de transmissão e distribuição pelo regime de incentivos ao invés do custo-serviço, tá? Então, o custo-serviço não é interessante, tá, pessoal? Você ser remunerado apenas pelo valor do serviço. Tem que ter um lucro, tem que ter um incentivo, tá? Para ser atraente aí pro setor, para as empresas. Regulação da atividade de geração para empreendimentos antigos, ok? Então são empresas ou usinas, né? Empresas de geração que tinham ali as suas os contratos de concessão, né? Então a ANEEL ela regula, né? Apesar de eu ter acabado de falar que o segmento de geração é um segmento que pode ter concorrência, né? Que você pode ter uma usina que gere uma energia mais barata que outra e isso aí promove uma concorrência. Algumas usinas, né? Algumas empresas de geração têm uma concessão, tá, do governo federal para explorar ali aquela cascata, né? O Rio São Francisco está aqui, né? E você tem uma empresa que está ali explorando aquele rio. Tá? Isso é mediante uma concessão do governo para aquela exploração. Tá? Então, nesse caso específico, aí a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, regula essa atividade de geração. Tá? Não tem como, hoje em dia, né, as empresas que optaram pela renovação das concessões concorrerem, né, com o mercado de geração. Tá? Então, é um mercado regulado para esses casos. Seguinte, concorrência na atividade de geração para empreendimentos novos. Então, complementando até o que eu acabei de falar, tá? Em relação ao mercado de geração regulado. Bom, dando sequência aqui, qual é a existência de consumidores cativos e livres? Sim, vamos falar isso mais para frente, mas nem todos os consumidores, tá, dessa indústria de energia elétrica são cativos como nós, consumidores residenciais. O grupo B. Né? A gente, no estado da Bahia, por exemplo, os consumidores residenciais têm que comprar energia, né? O contrato tem que ser feito com a distribuidora do estado da Bahia, que é a Coelba. Tá? Então, nós, consumidores residenciais, somos consumidores cativos. Né? Nós não podemos comprar livremente energia de outra distribuidora, diretamente da Chesf, por exemplo. A gente não pode fazer isso. Tá? A gente tem que comprar energia da Coelba no estado da Bahia.
Livres negociações entre geradores, comercializadores e consumidores livres, tá? Então isso é uma característica desse novo modelo do setor elétrico brasileiro. Leilões regulados para contratação de energia para distribuidoras que fornecem energia aos consumidores cativos, nós, consumidores residenciais, e outros tantos, tá? Preço da energia elétrica separados dos preços do seu transporte. Então você tem o preço da energia, né, como commodity, associada ao custo da geração e, enfim, a uma série de outros fatores, elementos ali para a formação desse preço da energia elétrica, separado do preço do transporte, tá? Preços distintos para cada área de concessão, em substituição à equalização tarifária de outrora. Então, o custo, tá, gente, da geração de energia em diferentes estados, ou até se vamos pensar por região, né, Nordeste, Sul, Sudeste, você tem, no Norte, então, pelo amor de Deus, se a gente for falar, né, das características do setor elétrico na região Norte, você tem em várias áreas muita dificuldade, né, então, de acesso, enfim, às distâncias, você tem que ter muita termoelétrica, tá, para superar essas dificuldades geográficas. Então, o custo de energia lá, geração lá, é mais caro, tá? Então, assim, antigamente a tarifa era igual para todo o país. E isso era muito difícil, né? Porque na realidade o custo não é o mesmo. Então, hoje, né, no novo modelo do setor elétrico, você tem preços distintos para cada área de concessão, em substituição a essa equalização tarifária de antigamente, ou de outrora. Tá? E outra característica, mecanismos de regulação contratuais para compartilhamento de ganhos de produtividade nos setores de transmissão e distribuição. A gente deve entrar em mais detalhes sobre esses pontos aí mais para frente, tá? Muito bem, pessoal. A aula de hoje, essa aula, né, de conceitos básicos, tinha esse objetivo. Eu agradeço a atenção de todos vocês e na próxima aula, perdão, nós vamos falar sobre os principais agentes do setor elétrico brasileiro. Muito obrigado e até a próxima.